Agora nós vamos ver a matéria de geografia, dentro da unidade 7, do capítulo 7, que nós vamos ver sobre a metrópolis. Na semana passada nós vimos sobre as cidades, né? As funções, a hierarquia urbana, e agora nós vamos ver o que é a metrópole, tá? Então lá, as metrópoles. As metrópoles são cidades populosas que exercem grande influência sobre as cidades vizinhas. Elas atuam como polo de atração de pessoas, investimentos, servidores, mercadorias, infraestrutura como transporte e energia. As metrópoles podem ser regionais, nacionais e globais. No Brasil, temos metrópoles de diferentes níveis. A cidade de São Paulo, a do Rio de Janeiro, são consideradas metrópoles globais, porque recebem destaque em outros países por sua importância econômica e cultural. Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Salvador e Curitiba são exemplos de metrópoles nacionais, porque são muito importantes dentro do país. Já as cidades de Goiânia, Belém e Manaus exercem influência em uma área restrita à região onde estão localizadas e por isso são chamadas metrópoles regionais. Geralmente, a metrópole está localizada entre cidades bastante urbanizadas e que cresceram ao ponto de se fundir com as cidades mais próximas. Esse processo é chamado de conurbação. Então, vamos grifar os fatos importantes no texto. Mas vamos lá. As metrópoles são cidades populosas que exercem grande influência sobre as cidades vizinhas. Possui o polo de atração de pessoas, serviços, mercadorias, infraestrutura, transporte e energia. Existem metrópoles regionais, nacionais e globais. No Brasil, nós temos diferentes, metrópoles diferentes. A cidade de São Paulo e a do Rio, elas são destacadas, como melhor, elas são globais, elas são destacadas em outros países, como melhor atuação na importância econômica e cultural. Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Salvador, Curitiba são exemplos de metrópoles nacionais, porque são muito importantes dentro do país. Já as cidades de Goiânia, Belém e Manaus exercem a função é uma área restrita da região onde estão localizadas, por isso são chamadas metrópoles regionais. Geralmente a metrópole está localizada entre cidades bastante urbanizadas e que cresceram ao ponto de se fundir com as cidades mais próximas. Esse processo é chamado de conurbação, certo? Aqui nós temos um texto sobre regiões metropolitanas. Quando a conurbação de várias cidades, sendo uma delas a metrópole, é formada por uma região metropolitana. As regiões metropolitanas são conjuntos de municípios contínuos que estão integrados à cidade central da metrópole. Atualmente no Brasil existem 69 regiões metropolitanas, sendo a região metropolitana São Paulo a principal delas. As populações das cidades menores geralmente trabalham, estudam e se deslocam com frequência de uma cidade principal. Entre essas cidades conectadas ocorre um intenso fluxo de pessoas, mercadorias, serviços e informações. Além disso, geralmente esses municípios desfrutam de uma mesma infraestrutura de fornecimento de água, esgoto e energia. Aí nós vamos ter o exercício, tá? Para ser feito nessa página 263. Aqui, dentro da cartografia agora, o desenho do mapa, a importância das cidades. No Brasil, há diversas regiões metropolitanas divididas por território. Ou seja, em todos os estados, há cidades que são referências para cidades menores e recebem muitas pessoas por causa da extensa oferta de variedade de comércio,
rede de transporte e vários serviços variados, como os hospitais e universidades. Para a formação de uma região metropolitana, é preciso que a rede de transporte seja planejada a fim de facilitar a circulação de pessoas e mercadorias entre todas as cidades. Você viu que as metrópoles ocupam o primeiro nível da hierarquia urbana, estabelecida pelo IBGE, e podem ser classificadas como metrópoles regionais, nacionais e globais. São três tipos. Elas são importantes porque exercem influência cultural e econômica sobre um grande número de municípios. O mapa a seguir apresenta a localização das metrópoles brasileiras e as capitais regionais. Observe que a região sudeste apresenta a maior concentração de capitais regionais e as duas grandes metrópoles nacionais são consideradas São Paulo e o Rio de Janeiro. E já a região norte apresenta poucas capitais regionais, comparada ao sudeste. Essa diferença está relacionada ao ritmo com que essas regiões foram ocupadas. Aí nós temos o exercício 265 e a 266. Os exercícios de acordo com os textos acima, tá?